Harmonização facial. Você já ouviu falar com certeza, né? Já viu os resultados por aí? Mas será que todo mundo entende de verdade o que é esse procedimento? Hoje a nossa conversa com a doutora Ana Cláudia é sobre isso. Nós vamos tirar todas as dúvidas e entender o que realmente está dentro, né, de um planejamento da harmonização facial. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Obrigada, Maica. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Correria louca, mas Muita. seguimos por aqui, né? Isso é muito gostoso. Eu Com acredito que na certeza. clínica também, né? Também. Tá todo mundo Clima de querendo... recesso. Sim. Essa mistura, né? De recesso e todo mundo querendo fazer tudo no final do ano, mas nós estamos lá, estamos dando conta, graças a Deus. Que bom. Vamos falar então da harmonização facial. Afinal de contas, né? A gente ouve tanto falar, né? As redes sociais hoje em dia disponibiliza tantos conteúdos. O que é harmonização facial? Harmonização facial é todo o tratamento que busca o equilíbrio, tanto estético quanto funcional. Então, harmonizar não é apenas você procurar a parte estética, mas também a parte funcional. Então, existem tratamentos que muitas vezes a gente faz nos pacientes para trazer esse equilíbrio. Por exemplo, um paciente que sofreu algum derrame cerebral ou alguma paralisia facial, que tem, às vezes, quando sorri, puxa mais uma região do lábio, ao piscar, pisca mais um olho que o outro. Então, aí, por exemplo, a gente tem a toxina botulínica, que ela vem para isso, para trazer o equilíbrio. Por exemplo, o paciente que tem uma paralisia, muitas vezes a musculatura, ela funciona só de um lado. Então, o que acontece? O lábio fica mais fininho de um lado. Então, e principalmente para a mulher, né, Maica? Isso incomoda bastante. Então, eu tenho algumas pacientes que a gente faz o preenchimento labial assimétrico. Para quê? Para devolver essa assimetria. Então, na verdade, você vai fazer um estudo, né, do rosto da pessoa, do seu paciente, vai ver aquilo que visualmente, até que voltando para a estética, mas que tem essa questão também da parte saudável, né? Com certeza. Que é importante e que trata também, né? Isso que é importante falar. Com certeza, assim, tem pacientes assim que elas não ficam, por exemplo, sem a toxina, sem o preenchimento, que a gente tem uma regularidade, porque elas se incomodam muito, né? Com pacientes que têm essa assimetria, que têm essa paralisia facial e fica tão estético e devolve autoestima. Isso, né? A paciente fala assim, doutor, eu consigo sorrir, porque ao sorrir o meu lábio tá equilibrado, bonito. Tá bonito, né? E a gente, como gosta, né, de mostrar aqui na prática o que a doutora Ana Cláudia Navarro faz e como ela transforma, né, a vida das mulheres e dos homens, vamos começar com essa primeira tela, que foi uma paciente que fez a harmonização facial. O que você trabalhou nesse planejamento dela? Exatamente. Essa paciente estava se queixando principalmente com a falta de contorno mandibular. Então, o que nós fizemos no caso dela? Primeiro, trabalhamos com bioestimulador e depois a gente fez a lipo de papada. Tá vendo que ela tem uma gordura localizada nessa região? Sim. Então, foi feito a lipo, onde com a lipo a gente remove essa gordura, que é o que pesa, e acaba sobrando essa pele. Mas a gente precisa também do bioestimulador para trazer firmeza para essa pele. Gente, o final, o que é o resultado final? Sim, ali? E isso assim, apenas 10 dias, então vai melhorar muito mais. Que legal. Nessa paciente, Esse é o poder da toxina. É uma paciente jovem. Olha como abre o olhar. Exatamente. Abertura do olhar, tratamento dessa região de rugas ao redor dos olhos. Então, assim, a toxina, ela é excelente como tratamento preventivo. É, isso que é importante falar, né? A partir de que idade que a toxina botulínica você indica? A gente sempre avalia, sempre individualiza todos os tratamentos, mas a partir dos 18, 20, 25 anos a gente já consegue. Porque tem pessoas com 18 anos, gente, que tem, né, uma expressão genética, de repente, dessa questão, que necessita, né, dessa prevenção mais nova, né, mais cedo. Então, por isso que é a indicação. Mas tem que ir lá na doutora para você saber certinho o que é possível fazer. Isso. Vamos para a próxima foto, que a gente adora ver antes e depois aqui, deixar você de casa aí por dentro do que a doutora Ana Cláudia Navarro, né, realiza e procede lá na clínica dela. Aí foi a boca, né? Que transformação. Nesse primeiro caso, a gente tem uma pessoa, uma paciente um pouco mais madura, que a gente vê que a gente já consegue observar essas linhas do código de barra, né? Então, preenchimento labial não é muitas vezes achar, eu vou ficar com bocão. Não. Aí a gente está tratando também essas rugas ao redor do lábio. No segundo caso, é uma paciente que você vê que ela já tem o formato do lábio bonito, mas faltava definição, faltava um equilíbrio, então, do lábio superior em relação ao inferior.
Então Olha ficou muito mais isso. harmônico, né? Harmônico, e que diferença E natural, ali. né, Maica? E até as ruguinhas, né? As linhas de Isso. expressão ali, elas Isso. foram suavizadas. Com E, na verdade, eu certeza. acredito que nem suavizadas, foram eliminadas, né? Dá para se dizer dessa maneira, né? Ó, Gabriel, o Gabriel, que é o nosso diretor de corte, ele está perguntando se todo mundo pode fazer harmonização facial. Porém, eu não vou fazer essa pergunta, Gabriel, porque eu vi que Faustão levou agora uma multa recente, né? De um colega de trabalho, de um ex-produtor, então eu tô com medo de fazer essa pergunta, entendeu? Mas depois a gente faz no off aqui para a doutora Ana Cláudia para responder. Aham. Pode ser, Gabriel? Ele quer saber se todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo. A harmonização, assim, ela precisa ser individualizada. Por isso que você precisa de um profissional que, além de saber fazer o procedimento, mas conhecer de anatomia facial. Ele Não quer é saber, assim- vou te falar, ele quer saber se até o Mikael pode fazer. Claro, Mikael nem precisa muito, né, Mikael? Ó, Gabriel, você pede, né? Aí você pede, né? Então, Capaz. aí, ó, viu? Aí, doutora, você quebrou a harmonização lá de baixo. Doutora, tem mais foto aí, Mari? Tem? Vamos colocar ali os restantes das fotos para a doutora explicando, porque de repente, né, tem alguma questão, né, alguma parte aí que te incomoda, assim como essas pacientes que levaram a procura, né, pela doutora. Ah, aí foi o queixo, certeza. Sim, Olha sim. como que traz uma diferença, né? Muito. Eu falo assim que queixo faz toda a diferença, né? Porque você preencher o queixo, você continua o contorno da sua mandíbula. Então, rejuvenesce, você melhora o perfil, né? Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter uma avaliação, uma individualização de cada paciente. Essa paciente, além de fazer o preenchimento de queixo, ela fez a lipo de papada também, porque ela tinha um acúmulo de gordura nessa região. A papada, ela é algo que vem do organismo da pessoa, é tipo genético? Tem alguma coisa assim Isso, com relacionada a isso? certeza. Porque assim, você não vê que assim, muitas vezes fala, nossa, eu acumulo mais gordurinha no braço, eu acumulo mais na perna. Tem pacientes que acumulam mais nessa região. Geralmente, paciente classe 2, que a gente fala, o que é isso? Quando o queixinho é um pouquinho para trás, então essa distância ela é curta. Então, ela tem uma tendência a acumular mais gordura sim nessa região. Ó, eu já fiz High Pro, que eu já falei, né? Eu não tem problema de falar isso aqui. Mas o que estava me incomodando era aqui. Essa parte estava percebendo uma gordurinha. Aí eu fiz High Pro, fiz O fio de PDO. fio de PDO. Aqui tem um monte de fiozinho aqui, ó. E realmente já deu uma outra sustentação. Aham. Eu percebo que a pele tá realmente... Isso, é legal falar desses esticando. tratamentos, que eu gosto assim. Por exemplo, eu gosto do bioestimulador, que você adora também, Adoro. mas nessa região lateral do pescoço. Essa região central, eu gosto dos fios de PDO, tá? Por quê? Que é um bioestimulador também, mas é um bioestimulador sólido. Porque daí a gente não pesa. Essa região a gente não pode pesar, para não criar a papadinha, Então, né? eu fiz isso agora recentemente, ele tá soltando os Isso. seus componentes, Exatamente, né? Deixando a isso. parte da estrutura aqui da Isso, pele. é onde o organismo reabsorve o fio, em cima do fio ele produz as fibras de colágeno. É isso, gente. Tem como, viu? Melhorar, né? Ficar Com mais certeza. bonita, mais bonito, melhorar a sua autoestima. Tanto é que amanhã meu horário já tá reservado, né? Com certeza, né, Estarei Maica? lá fazendo mais 2 procedimentos. Amanhã eu conto pra vocês, acompanhar no meu Instagram, Maica Martins, e eu conto tudo que eu vou estar fazendo a doutora Ana Cláudia Navarro pra fechar o ano com toda essa, vamos dizer assim, com esse cuidado, né? Com que certeza, todos nós sempre, merecemos, tá? sempre. Se você quer também agendar a sua consulta, né? Aproveite, ó, esse é o Instagram da doutora Ana Cláudia Navarro, e você que assiste o Vitrine pode ir lá fazer uma primeira consulta, não vai pagar nada, para saber quais são os procedimentos necessários para você deixar a sua pele, o seu rosto ainda mais bonita. Ah, outra coisa, só para finalizar, as pessoas comentam muito da textura da minha pele. O peeling coreano, ele realmente, doutora, parabéns, viu? É o queridinho, né, Maica? É o queridinho, só com protetor solar ele deixa a pele Exatamente. lindíssima. Então, mais uma sugestão aí de procedimento para vocês, tá? Mas com a doutora Ana Cláudia Navarro. Com certeza. Com ela. Posso mandar um beijo? Mande. Quero mandar um beijo para as meninas, para os meninos do Laboratório da Ira, o Mário, o Gilmar, a Aline, a Priscila e a Ira, que estiveram comigo todo esse ano. Apesar de eu fazer a harmonização, eu sou ortodontista também, né? Também. E é o laboratório que é responsável por todos os aparelhinhos dos meus abraço pacientes. para toda a equipe aí, Um então. beijo para vocês. E um beijo para toda a equipe também da doutora Ana Cláudia Navarro, da Com Clínica, tá certeza. bom? Thalitinha, amanhã eu tô chegando.